A 7 de outubro de 2025, a Agência Espacial Europeia divulga as primeiras imagens oficiais do cometa interestelar 3I Atlas, que roça Marte na sua passagem. Todo o mundo aguardava pormenores motivadores. Em vez disso, surge a indignação, um ponto borrado, mutismo da NASA, da China e dos Emirados Árabes Unidos, e nenhuma indicação dos dados nítidos que todos esperavam. Por que é que o sobrevoo mais observado em anos, aquele que paralisou a internet, só gerou interrogações? E o que é que as agências encobrem por trás de justificações técnicas? Quando astrônomos amadores captam imagens mais definidas do que missões de €1.000 milhões e começam a circular rumores sobre composições químicas impossíveis, uma certeza emerge e a verdadeira narrativa está apenas a iniciar-se. Então, o que nos estão a ocultar? Às 9h22 UTC de 7 de outubro, as primeiras imagens oficiais da ESA do 3I espalham-se pelos canais da agência. Em poucos minutos, as maiores contas científicas do mundo, fãs do espaço e até páginas de memes difundem o mesmo quadro decepcionante. Um ponto tênue e desfocado, mal mais luminoso do que o ruído digital em redor. Ao meio-dia, as críticas à ESA viralizam em 4 línguas. Marcas como #pontoborrado e #ondeestãoasfotos explodem no X e no Reddit, com analistas de sofá a examinar cada pixel. A revolta vai além da desilusão. Comparações lado a lado inundam as redes, revelando capturas de telescópios caseiros com mais nitidez aparente do que o orbitador marciano de €1.000 milhões. Os comentários acusam a ESA de sonegar algo, aludindo ao silêncio simultâneo da NASA, da China e dos EAU. Com cada dúvida sem resposta, a exigência por uma justificação autêntica só aumenta. A câmara XIS no ExoMars Trace Gas Orbiter não foi concebida para perseguir visitantes interestelares. O seu propósito é cartografar a superfície de Marte em cores vivas, detectando deslizamentos e variações subtis em poeira e gelo. Quando virada para o 3I Atlas a 30 milhões de quilômetros, o seu projeto vira uma fraqueza. Cada pixel da KCS abrange cerca de 340 quilômetros nessa distância. Suficiente para engolir vulcões marcianos inteiros, quanto mais um núcleo cometário de possivelmente só algumas dezenas de quilômetros. A resolução da câmara, 11,36 microradianos por pixel, impõe um teto rígido. Independentemente do foco impecável ou da exposição prolongada, tudo menor que um pixel transforma-se num borrão. É luz espalhada pelo sensor. Nick Thomas, o investigador principal, descreveu-o como um esforço excessivo, só para obter uma detecção. O cometa era pelo menos 10.000 vezes mais fraco do que as feições superficiais para que os olhos de caçar foram otimizados. A equipa acumulou exposições, ajustou o segmento e extraiu cada fragmento de sinal do ruído. O produto final, um ponto difuso, não era uma conspiração, mas um limite tecnológico. A coma, uma nebulosa de gás e poeira com milhares de quilômetros, funde-se ao fundo, enquanto o núcleo propriamente dito desaparece por completo. A física não perdoa. Nessas distâncias, até o equipamento mais avançado em Marte só confirma a existência do cometa, sem desvendar os seus mistérios. O público ansiava por um retrato. A câmara só forneceu uma impressão digital. A próxima perspectiva de pormenor teria de vir de outro instrumento ou órbita diversa. O RISE, a câmara de alta resolução no Mars Reconnaissance Orbiter da NASA, devia ser o trunfo marciano. Os seus olhos conseguem mapear rastros de rovers desde órbita. E a 30 milhões de quilômetros, prometia ao menos uma visão fugaz, talvez uns pixels, do núcleo do 3I Atlas. Mas enquanto o sobrevoo decorria, o RISE calou-se. O encerramento do governo dos Estados Unidos, iniciado a 1 de outubro, paralisou toda a cadeia. Sem comandos enviados, sem registros de Estado, sem lançamentos de dados públicos. Os canais oficiais mergulharam no silêncio por dias. Astrônomos amadores e experts renovavam a página do arquivo RISE, ansiosos por qualquer indício da operação. Nada surgiu. Até os ficheiros de planeamento, habitualmente partilhados com antecedência, estavam ausentes. Com os fluxos da NASA congelados, as suspeitas viraram-se para os outros observadores de Marte. O orbitador chinês Tianwen-1 e a missão Hope dos EAU tinham seguido a aproximação do cometa.
No entanto, nenhum libertou imagens, declarações ou sequer uma recusa. O mutismo agravou-se. Alguns atribuem ao encerramento a causa evidente, mas outros interrogam-se por que razão 3 agências espaciais em 2 continentes ficariam todas mudas. Na falta de informação, os boatos preencheram o vazio. Cada hora sem esclarecimento atrai mais escrutínio ao que faltava. Não só uma imagem mais clara, mas a noção de que as melhores câmaras do mundo estavam a ser silenciadas. A ausência do RISE virou o foco principal. A peça em falta deixou a internet ávida de provas externas, e cada interrogação sem solução alimentou a desconfiança de que algo se escondia. Nas horas após o ponto borrado da Agência Espacial Europeia se tornar viral, eclodiram as batalhas de imagens. Astrônomos amadores de Itália ao Japão partilharam as suas próprias versões. Alguns com pilhas profundas de dezenas de fotogramas, outros com filtros de ampliação por inteligência artificial que prometiam desvelar estruturas ocultas. A 9 de outubro, a rede dividiu-se em 2 grupos. Um afirmava vislumbrar um núcleo nítido, talvez um traço de cauda ou jato, sustentando que telescópios domésticos superaram um orbitador de 1.000 milhões de euros. O outro lado alertava que cada detalhe adicional não passava de uma ilusão, um fantasma gerado por processamento excessivo e desejos infundados. Maya Trim, uma caçadora de cometas renomada de Melbourne, emergiu como a porta-voz informal do primeiro grupo. Ela divulgou uma série de imagens, cada uma mais tratada que a anterior, com anotações destacando o que descrevia como traços não aleatórios em torno do núcleo. Suas publicações acumularam dezenas de milhares de partilhas, impulsionando uma avalanche de conjecturas sobre o que os especialistas estariam ignorando ou ocultando. No entanto, os astrônomos profissionais reagiram, partilhando comparações lado a lado e executando simulações. Demonstraram como a sobreposição de frames tênues pode intensificar o ruído de fundo, transformando raios cósmicos e pixels quentes em estruturas falsas. O upscaling por inteligência artificial, argumentavam, apenas tornava os artefactos mais nítidos, sem melhorar a ciência. O debate rapidamente se tornou técnico. Termos como corte sigma, desconvolução e pareidolia ganharam popularidade em fóruns, enquanto os utilizadores tentavam desvendar a verdade a partir de dados brutos. Alguns sublinhavam que mesmo uma pilha perfeita na escala de 340 km por pixels de Cassis nunca poderia resolver um núcleo de cometa com uma fração desse tamanho. As imagens amadoras mais afiadas, quando analisadas na origem, dependiam frequentemente de reforços agressivos que geravam mais dúvidas do que soluções. A cada novo frame processado, a fronteira entre descoberta e engano diluía-se. A ânsia da internet por pormenores superava o que os dados podiam realisticamente oferecer, e o apelo por análises rigorosas e transparentes intensificou-se. Se houvesse algo para ver, seriam necessários mais do que truques de software para o comprovar. Mensagens anônimas começaram a circular antes mesmo de as primeiras frames da ESA terminarem de viralizar. À medida que o ecossistema de rumores se alastrava, cresciam também as exigências por dados reais. O apetite da internet por respostas agora dependia da próxima leva de factos mensuráveis, cálculos de trajetórias, sinais de rádio, qualquer coisa passível de teste. Até lá, o ônus da prova recaía sobre os proponentes, não sobre os céticos. Mallory Leferland, responsável pelo turno da Perseverance, deparou-se com um desafio que não constava na lista de missões. A câmara de navegação do rover não fora projetada para perseguir cometas, muito menos um que passava por Marte a quase 90 km por segundo. Mas a 7 de outubro, ela aprovou uma sequência especial, 10 minutos de exposições contínuas do céu, na esperança de captar um rastro do 3 em Atlas enquanto ele atravessava o campo de visão de G0. As frames brutas revelaram um único traço tênue. Mídia pouco mais de 1 pixel de largura, estendendo-se diagonalmente pela imagem. À primeira vista, parecia um erro digital ou um raio cósmico, mas o momento coincidia com a passagem prevista do cometa ao segundo. A matemática por trás do borrão era elementar, mas as consequências não. A 90 km por segundo, o 3 em Atlas percorreria cerca de 54,000 km em 10 minutos, o mesmo comprimento do traço na Navcon. Se a exposição durasse toda a sequência, o rastro encaixava no modelo de borrão de movimento.
Um objeto distante e veloz, demasiado fraco para um frame único, mas visível como um borrão quando integrado ao longo do tempo. Contudo, havia um senão. Se a câmara tivesse feito uma exposição curta isolada, a fonte teria de estar bem mais próxima, talvez até em órbita marciana, para produzir um traço de igual extensão. Sem acesso aos cabeçalhos feeds originais, o tempo de exposição e o ritmo permaneciam guardados nos registros do rover. Toda a contagem dependia desse pormenor ausente. Seria este o cometa ou um objeto mais próximo a atravessar o céu? A decisão de Lethalin transformou um rumor vago numa afirmação testável. O traço da Navcan tornou-se o primeiro número concreto num oceano de especulações, um ponto de interrogação de 54,000 quilômetros. Para a próxima fase de escutas de rádio e verificações de trajetórias, os cálculos definiriam o padrão do que servia como prova e o que era mero ruído. Uma linha traçada a partir da cratera G0 a 7 de outubro apontava quase em direção a um ponto no céu célebre por uma única razão, o sinal UAU. Em 1977, um radiotelescópio no Ohio State detectou uma rajada de 72 segundos a 1,420 MHz, a linha do hidrogênio. A sua origem nunca foi localizada, mas as coordenadas perduraram na memória coletiva. Agora, com o 3 em Atlas a passar a poucos graus desse setor, a coincidência era inescapável. Fóruns encheram-se de cálculos aproximados. Para igualar a intensidade do sinal UAU a partir de um emissor a 600 unidades astronômicas, seria preciso pelo menos meio gigawata, quiçá 2, se direcionado diretamente para a Terra. Isso equivalia à produção de uma central elétrica importante, emitida pelo vazio. Ainda assim, apesar de todo o burburinho, nenhum observatório público libertou dados da linha do hidrogênio do sobrevoo. Nenhuma campanha de escuta coordenada, nenhum despejo de espectros brutos, nem mesmo um resultado negativo. O silêncio já não era só óptico. Estendia-se ao rádio. A questão pairava no ar. Com a geometria alinhada e os números à vista, por que razão ninguém tentou o teste mais básico? A 29 de outubro, o 3 em Atlas deslizou para trás do Sol da perspectiva terrestre, desaparecendo num brilho tão avassalador que até os melhores telescópios ficavam cegos. Durante quase 40 horas, nenhum observatório terrestre o conseguiu seguir. A elongação solar do cometa, o seu ângulo em relação ao Sol, contraiu-se abaixo dos limites seguros para todos exceto os instrumentos mais protegidos. Durante este apagão, todas as hipóteses tiveram espaço para se desenvolver. Alguns astrônomos alertaram para erupções naturais ou uma eventual desintegração, o destino comum dos cometas sob pressão solar. Outros, ao examinar modelos orbitais, questionaram se uma manobra, algo artificial, poderia estar a ocorrer longe dos olhares. O Projeto Galileu, uma equipa focada na detecção de tecnologias não naturais, declarou uma vigilância ininterrupta em todos os canais de rádio e óptico disponíveis, na expectativa de qualquer irregularidade à medida que o objeto se aproximava do periélio. Com o acontecimento principal oculto, o mundo ficou reduzido a simulações e conjecturas. Quando o Tri Atlas reapareceu, a sua luminosidade, percurso e eventuais novos pedaços seriam o próximo exame tanto à imprevisibilidade da natureza como aos confins da monitorização humana. No início de novembro, surge uma lista de verificações para o Tri Atlas. Os astrônomos analisam curvas de brilho, à procura de quedas ou aumentos abruptos que indiquem rotura. Modelos orbitais processam dados recentes, detectando desvios mínimos, indícios de jatos, desgasificação ou algo mais enigmático. Cada registro representa um êxito ou insucesso. A luz do cometa diminui conforme o previsto, ou divide-se em fragmentos? As previsões de trajetória confrontam-se com a observação real, em busca de alterações sem explicação. Enquanto isso, a sonda JUICE aguarda a sua janela de observação mais adiante no mês. Os seus equipamentos oferecem uma visão renovada, mas os dados brutos só chegarão à Terra bem entrado em 2026. Até lá, qualquer alteração no trajeto ou no brilho do cometa serve de pista, e cada demora na divulgação dos dados mantém o planeta em suspense sobre o que resistiu ao Sol. O céu de outubro não foi domínio exclusivo do Tri Atlas. Poucos dias antes do sobrevoo de Marte pelo cometa, um objeto próximo da Terra, registrado como 2025 TF,
passou raspando pelo nosso planeta, infiltrando-se dentro das órbitas dos satélites GPS sem aviso. O asteroide, com apenas alguns metros de diâmetro, escapou a todas as sondagens principais até estar quase no zênite. Um lembrete de que, numa era de vigilância total do céu, o pequeno e veloz ainda pode significar indetetável. Ao mesmo tempo, dois cometas traçaram os seus próprios rumos imprevisíveis. O CEN 2025A6 Lemon começou a iluminar-se semanas antes do planeado, sugerindo uma erupção iminente. O CEN 2025R2SW chamou as atenções por uma aproximação próxima, a apenas 0,26 unidades astronômicas da Terra, gerando expectativas de uma cauda visível e receios de fragmentação repentina. Cada episódio realçou as barreiras da monitorização atual, onde a surpresa seguinte pode surgir de qualquer ângulo e dimensão. A lição é clara: o cosmos transborda de roçadelas e a nossa guarda nunca acaba. Nos dias 7 e 8 de outubro de 2025, a Agência Espacial Europeia divulgou as primeiras imagens oficiais do trio White Atlas, reduzidas a um único pixel borrado, o que provocou debates mundiais e apelos à transparência. A baixa resolução resultou das limitações técnicas do Casus, e não de uma ocultação intencional. No entanto, o silêncio simultâneo do Hirise, Tanven 1 e Hope deixou lacunas nos dados principais sem esclarecimento. Apesar de imagens amadoras virais e rumores persistentes de emissões invulgares ou manobras precisas, nenhuma prova oficial validou essas alegações. A mancha na câmara de navegação da Perseverance coincidia com o borrão de movimento esperado para um objeto a 90 km por segundo, embora explicações alternativas não pudessem ser totalmente descartadas. À medida que o 3 Atlas se eclipsava atrás do Sol no periélio, os observadores voltaram os olhos para o início de novembro em busca de sinais de fragmentação ou desvios no percurso. As observações tardias da JUICE e o recente passo rente do objeto próximo da Terra 2025TF sublinham os obstáculos contínuos no acompanhamento de visitantes rápidos e imprevisíveis. Até ao momento, a verdadeira essência do Tri-Yang Atlas continua por desvendar, o que enfatiza tanto as restrições como a necessidade urgente de dados abertos na ciência planetária.